nesta aula eu vou abordar uma importante técnica de integração, o método da integração por partes. Tudo começa com a regra do produto para a derivada. Você deve lembrar do cálculo 1 que, se você tiver duas funções deriváveis, o produto dessas duas funções também é uma função derivável. E a derivada do produto é dada por essa fórmula. Ou seja, você deriva a primeira, que é u, conserva a segunda, mais conserva a primeira e deriva a segunda. Perfeito? Ou ainda, se você não quiser falar em primeira e segunda, você deriva uma, conserva a outra e depois você troca os papéis e soma. Perfeito? Pronto, essa é a regra do produto. Então vamos imaginar que existem duas funções deriváveis, f e g. Essas funções são deriváveis em um mesmo intervalo i. Então, se você tem essas duas funções, que eu vou chamar de f de x e g de x, a regra do produto nos dá o seguinte. Então, imagine que você vai derivar o produto de duas funções, f e g. Então, a derivada do produto é, nós vamos conservar uma e derivar a outra, e agora eu vou trocar os papéis. Eu vou conservar a g e vou derivar a f. Essa é a regra do produto apresentada de uma forma um tanto quanto diferente daquela que você está acostumado a ver, ok? Mas eu estou arrumando dessa forma por conveniência, para deduzir a fórmula de uma maneira mais fácil. Perfeito. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou isolar essa parte aqui. Eu vou isolar ela em um membro. Então vamos ficar com f de x vezes g' de x é igual a essa parte, ou seja, f de x vezes g de x linha menos essa outra. Perfeito? Já que essa mais essa vai dar essa daqui, então essa vai ser a diferença entre essa e essa. Eu vou integrar essa expressão membro a membro. Vamos integrar membro a membro. Então vamos fazer isso. A integral de f de x vezes g' de x dx vai ser igual. Ora, aqui eu estou integrando a derivada de uma função. Integrando e derivando. Então quando você deriva e depois integra, você volta à mesma função do início, a menos de uma constante, a constante de integração que vai aparecer, ok? Então pense bem, já que eu estou integrando uma derivada a menos de uma constante de integração, que a gente vai colocar no final, a gente obtém aqui a mesma função, menos, aí eu vou integrar essa. Pronto. Essa fórmula aqui é a fórmula da integral por partes. A princípio, isso daqui é assustador, né? Como é que eu vou usar isso daqui? Antes de pensarmos em usar essa fórmula, eu vou reescrevê-la de uma maneira que fica mais simples de usar e mais simples também de memorizar, ok? Vamos fazer o seguinte. Vamos chamar essa função f de x de u. E vamos chamar a outra função g de x de v. E aí a gente vai diferenciar aqui. O du vai ser f' de x dx e o dv vai ser g' de x dx. Ok? E aí depois que você introduz essas novas letras, eu vou reescrever essa fórmula usando as letras u e v. Então vamos ver como é que vai ficar essa fórmula com a nova notação. Então vamos acompanhar. Integral f de x eu estou chamando de u. O g' de x dx, onde está g' de x dx? Está aqui, é dv. Igual f e g. F eu estou chamando de u e g eu estou chamando de v. Então aqui vai ficar uv. Menos integral, agora vem g de x, que nós chamamos de v, e f' de x dx, que é, onde está f' de x dx? Aqui, é o du. E aí você tem a mesma fórmula
de integral por partes, escrita de uma maneira mais simples e que tem até uma certa sonoridade que vai ajudar na memorização da fórmula. Observe, a integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. Integral de u dv é uv menos integral de v du, ok? Bom, essa técnica de integração, ela vai ser usada da seguinte forma. Vai ser proposta uma integral para você resolver. A integral que nós vamos resolver, digamos, é essa. Então, quando lhe dão essa integral para você resolver e você aplica a fórmula de integral por partes, você vai trocar essa integral que foi dada por essa expressão aqui, que também contém uma integral. E aí a esperança é que essa integral aqui seja mais simples do que a integral proposta, ou que ela, pelo menos, não seja mais complicada do que a original. Então, basicamente, vai ser proposta uma integral. Ao aplicar essa fórmula, você vai cair em outra integral e aí você tem a esperança de que essa integral seja mais simples. Em geral, quando você aplica a técnica, você de fato vai encontrar uma expressão mais simples de integrar. Vamos calcular a integral de x vezes e elevado a x. E nesse nível de estudo, você já deve ter visto a tabela de integrais, você já deve ter visto também o método da substituição, ou seja, da mudança de variável, ok? E aí, quando você olha para uma integral, quando você se depara com uma, você vai pensar, qual técnica eu vou utilizar? Aí você pensa, aquela integral é imediata? Ela está na tabela? Ela pode ser feita por substituição? Então imagine que você esgotou todas essas possibilidades. Então você tenta o método da integração por partes. Em geral, esse método é utilizado para produtos, mas isso não é uma regra. A gente vai quebrar isso em algum momento. Perfeito. Então vamos olhar para isso daqui. Observando a nossa fórmula de integral por partes, a gente tem que lembrar que essa é a integral que a gente quer resolver. Ou seja, a integral de u dv é a integral proposta, ok? Aí é muito simples. Uma parte você vai chamar de dv e a outra parte você vai chamar de u. A parte que você vai chamar de dv deverá conter o dx, ok? Embora o que eu vá dizer não seja uma regra, funciona muito bem na maioria dos casos. Que é o seguinte, você deve escolher para dv uma parte que seja fácil de integrar. Quando você olha aqui, tanto x quanto e elevado a x são fáceis de integrar. Agora, quando você integra e elevado a x, você encontra ela própria. E ao integrar x, você vai encontrar x ao quadrado sobre 2. Então, a nossa intuição diz que você está gerando uma complicação, porque você está saindo de uma função de grau 1 e indo para uma de grau 2. Como eu disse, isso não é regra, mas funciona em grande parte dos casos. Então eu vou chamar aqui de u o x, e a outra parte, obrigatoriamente, tem que ser o dv. Ok? Observe que isso daqui é fácil de integrar, é tabelada, né? Essa integral aqui. Perfeito, mas observe a fórmula de integral por partes. Essa é a integral que você quer resolver. E do outro lado é o que vai aparecer, para você resolver de fato, né? Então, observe que a gente tem u, mas a gente vai precisar também de du. Então, vamos escrever isso. A gente sabe que u é igual a x. Aí agora, a partir desse u, vamos encontrar du, porque a gente vai precisar dele. Basta olhar o segundo membro aqui da fórmula. Então, du vai ser, aí você deriva isso vezes dx. Então, a derivada de x é 1, vezes dx vai ser o próprio dx. Então, isso aqui é óbvio, né? Se u é x, du é dx. Perfeito. Agora, vamos à outra parte. A gente escolheu dv como e elevado a x dx. Então vamos escrever isso. dv é igual a e elevado a x dx. Foi a nossa escolha. E observe que, beleza, eu sei o que é dv, mas quando a gente for aplicar a fórmula, a gente precisa descobrir o que é v, ok?
Pronto. Qual é o processo matemático que permite que, a partir de dv, você encontre v? Integração. Então aqui você vai integrar. Essa integral, ela deve ser tão rápida e tão simples que a gente nem escreve o sinal de integração. A gente já deve integrar direto. Então a integral de dv é v. A integral dessa exponencial é a própria exponencial. Claro que quando você faz uma integração, surge aqui uma constante de integração, mas é de praxe, no uso da técnica de integração por partes, colocar essa constante de integração apenas no final. Perfeito! Agora vamos aplicar a fórmula de integral por partes. A integral de udv é igual a uv, então vamos acompanhar, ó, uv vai ficar x elevado a x. X elevado a x, menos, agora vem, integral de VDU. Integral de VDU, e elevado a x dx. Integral de e elevado a x dx. E aqui o nosso sonho foi realizado, porque essa integral que foi proposta, a princípio não havia técnica para resolvê-la. Ela não pode ser feita por mudança de variável, ela não é tabelada, ela não é uma integral que a partir de um artifício você transforme numa tabelada, ok? Ela não é imediata. E aí a gente usou a técnica de integração por partes e, ao usarmos a técnica, a gente conseguiu transformar a integral proposta em uma expressão que contém uma integral mais simples. E aí, permita-me aqui escrever a nossa integral proposta. Eu vou escrever de novo, né? A integral de x elevado a x dx, que foi a integral proposta, vai ser igual a x elevado a x menos, ora, essa integral aqui a gente sabe qual é, né? Ela é tabelada. Vou pegar aqui uma tabela de integrais que eu fiz aqui. A integral da exponencial de base E é a própria exponencial de base E, ok? Mais c. Então isso daqui vai dar e elevado a x mais c. Observe que essa integral é isso daqui. Pronto, e agora está resolvida. Porque a integral que foi proposta, ela foi agora escrita como uma expressão que não contém mais integrais, né? É uma expressão aqui que lhe dá todas as primitivas dessa função x elevado a x. Bem, antes de fazermos o exemplo 2, eu vou falar de um artifício, um truque, que permite que você faça a escolha de u e dv de uma maneira mais tranquila, certo? Sem pensar muito. Esse artifício, que é bastante útil, baseia-se nesse acrônimo aqui, LIAT. O que significa isso? Bom, cada letra dessa se refere a um tipo de função. L é de logaritmo, então o L aqui é para funções logarítmicas. ln de x, log de x na base 2, qualquer função logarítmica. O I se refere às funções trigonométricas inversas, arco-seno, arco-cosseno, arco-tangente. O A vem de algébrica, ok? X ao quadrado, x ao cubo, x mais 1, enfim. O T de trigonométrica, e é exponencial. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai seguir essa ordem aqui. Do lado esquerdo vai ser U, do lado direito, dv. U, dv. Então, se a gente pensasse no nosso exemplo que foi dado, o que acontece? A princípio, você tinha lá a integral de x vezes e elevado a x. E aí surgiu a dúvida. O que é que eu vou chamar de U? O que é que eu vou chamar de dv? Aí você vê aqui, ó, algébrica e exponencial. São as funções que estão aqui, ó, algébrica e exponencial. Então, a algébrica tem que ser U e a exponencial dv, ok? Algébrica e exponencial. Então, aqui é U, dv, ok? Então, é só você ver que
A algébrica está mais à esquerda do que a exponencial aqui no nosso acrônimo. Então, ela deve ser U e a outra exponencial. Imagine que você tivesse uma algébrica e uma trigonométrica, UDV. Uma logarítmica e uma algébrica. U tem que ser a logarítmica e a algébrica tem que ser DV. Vamos ao exemplo 2. Você pode notar que essa integral não é tabelada. Não é tabelada. Além disso, não há como você fazer aqui uma mudança de variável bem sucedida que vai te levar a resolver a integral, né? A gente não tem como fazer isso. E aí nós vamos utilizar o método da integral por partes. O que é que nós temos aqui? Uma função algébrica e uma trigonométrica. Então, algébrica, trigonométrica. Então, a algébrica tem que ser U e a trigonométrica tem que ser DV. Muito fácil. Então, vamos fazer isso. Vamos chamar aqui de U e aqui de DV, ok? Está aqui a fórmula de integral por partes. Não custa nada deixá-la aí, né? Mas por hora a gente vai fazer o seguinte. U é igual a x, logo du, U você chamou de x, o du você está calculando, vai ser o dx. Perfeito. Se U é x, é óbvio que du é dx. Pronto, tracinho aqui. Vamos agora ao dv. O que foi que eu chamei de dv? Observe que a parte que você vai chamar de dv deve conter o dx. Então, nesse caso aqui, é cosseno de x dx. Observe que isso daqui pode ser integrado facilmente, né? E aí é sempre assim também. O u você vai diferenciar e o dv você vai integrar. Você vai integrar. Então, a integral de dv é v igual a integral do cosseno, a nossa tabela, né, de integrais, não custa nada. Se você não memorizou, a integral do cosseno é seno. Ok? A gente já viu também que nessa etapa do método da integração por partes, a gente não precisa escrever a constante de integração. Vamos agora fazer o seguinte. Vamos aplicar a fórmula à integral dada. Então vamos ficar com UV, né, que é o outro lado aqui da fórmula, UV, então vai ficar x seno de x, menos a integral de VDU, então seno de x dx. Pronto. E aí, lembre-se que quando nós aplicamos a técnica de integração por partes, a nossa esperança é que a integral que surge aqui no segundo membro seja uma integral mais simples. Daqui a pouquinho a gente vai ver que tem casos onde a coisa não funciona tão bem como a gente gostaria, né? Mas na maioria dos casos a gente faz a técnica para cair numa integral mais simples e foi o que ocorreu aqui, né? Então a gente pode escrever isso aqui, é igual, bom, essa parte aqui eu vou manter, menos, agora vamos ver a integral do seno. Aqui na minha tabela improvisada aqui, que eu trouxe, a integral do seno é menos cosseno, é tabelada, menos cosseno. Então, já tem um menos aqui, aí vai ser menos cosseno de x, a constante você pode colocar aqui sem problemas, né? Mais c ou menos c, nesse contexto não tem a menor diferença. Então, isso daí vai dar igual a x seno de x, aqui, nós vamos trocar o sinal, vai ficar mais cosseno de x mais c. E aqui você tem a integral proposta resolvida. Integral de x ao quadrado vezes seno de x. Vamos imediatamente aplicar o método da integração por partes, né? Se você sentir a necessidade, pode utilizar aqui esse artifício. Então, você tem uma algébrica, né? X ao quadrado é algébrica e uma trigonométrica. Algébrica e trigonométrica. Então, a algébrica tem que ser U, a trigonométrica tem que compor o dv. Então, vamos lá. Aqui você vai ter U e a outra parte dv. Nem sempre a integral virá arrumadinha assim, o U à esquerda e o dv à direita, ok? A gente vai ver exemplos onde isso não ocorre. Perfeito! Já sabemos o que é U e o que é dv. Então vamos escrever aqui. U é igual a x ao quadrado.
Sempre assim, a partir de u, imediatamente calcule o du. O du vai ser o quê? A derivada, que é 2x, vezes dx. Pronto, já foi. Agora vamos ao dv. dv é seno de x dx. E aí agora você vai integrar, né? A integral de dv é v. Não precisa nem escrever o sinal de integração. A integral do seno, basta olhar na tabela, essa integral aqui vai dar menos cosseno. Pronto. Vamos então aplicar a fórmula de integral por partes. A integral proposta é a integral de udv. E aí a gente vai transformar nisso daqui, em uv menos integral de v du. Então vai ficar assim, ó, u vezes v. U vezes v. Posso colocar esse sinal de menos à frente, então vai ficar assim, menos x ao quadrado cosseno de x. Menos integral de v, vamos procurar o v, menos cosseno, então aqui vai ficar menos cosseno de x, e agora du, vamos olhar onde é que está o du está aqui, 2x dx. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar essa expressão, inclusive vamos tentar padronizar, né? Observe que a integral original, a algébrica, está aqui à esquerda da trigonométrica. Embora isso não seja obrigatório, eu vou escrever na próxima etapa esse x aqui à esquerda. Então vamos fazer isso. Arrumando, então vou colocar aqui a integral proposta, que é x ao quadrado seno de x dx, ela é igual a menos x ao quadrado cosseno de x, mais esse 2 aqui é uma constante multiplicando, o seu integrando, então ela pode sair, né, do processo de integração aqui, pode ser colocada para fora. E observe que ficou positivo, né? Menos com menos vai dar mais. E aí o que sobrou lá dentro foi o x, que eu trouxe para a esquerda, apenas para respeitar a apresentação inicial, né? Como a função foi apresentada com a algébrica à esquerda, então eu coloquei aqui também. E aí o que é que acontece aqui? O que acontece aqui é o seguinte. Lembre-se que a nossa esperança, quando a gente aplica a integração por partes, é transformar a integral proposta numa expressão que contenha uma integral mais simples. Ok? Isso, de certa forma, aconteceu. Por quê? Porque a nossa expressão continha aqui um quadrado e agora a coisa reduziu para grau 1. Ok? Mas quando você olha para essa integral, ela não é tabelada e ela não é resolvida por substituição. Ok? Então, o que é que você vai fazer? Você vai aplicar novamente a técnica de integração por partes. Né? E aí o que é que nossa intuição nos diz? Bom, na primeira aplicação da técnica, nós transformamos uma expressão que continha um x ao quadrado em uma que contém x. Então é natural, é bastante razoável pensarmos que, se nós aplicarmos a técnica novamente, o grau vai diminuir novamente. Então desse x aqui, na próxima etapa ele deve desaparecer. Então a ideia é aplicar novamente a integral por partes. Então eu vou chamar isso aqui de u e isso daqui de dv. Ok? Não há assim o menor problema em você usar novamente as letras u e v, ok? Na segunda integral, a gente tem aqui u agora é x, logo du é dx, imediatamente. Vamos ao dv. dv é cosseno de x dx, então lembre-se que o dv sempre tem que vir com o dx. E aí, de dv, você vai buscar v, porque você vai precisar do v. E a técnica que te leva do dv para o v é a integração. Então, daqui para cá, integra-se. Então, qual a integral do cosseno? A integral do cosseno é seno. Então, tá aqui. Pronto. Aí, agora, a gente vai aplicar novamente a fórmula de integral por partes. Então, deixa eu só colocar aqui, né? Essa igualdade aqui. Ou melhor, essa expressão aqui vai ser igual a menos x ao quadrado, cosseno de x, mais duas vezes, aí eu vou abrir parêntese, né? E aí eu vou aplicar a fórmula de integral por partes aqui. Vamos lembrar dela.
Está aqui a fórmula de integral por partes. Então, a integral de UdV, olha a integral de UdV, vai se transformar em UV. Então, vamos lá. UV, então x seno de x, menos a integral de VdU, seno de x dx. Bom, a nossa previsão foi confirmada aqui, né? Observe que a integral que sobrou para resolver, ela não contém nem x ao quadrado nem x, contém apenas o seno. E essa integral aqui é tabelada. Então vamos apenas arrumar isso aqui e resolver a última integral que apareceu. Menos x ao quadrado, cosseno de x, mais. Aí a gente vai aplicar aqui uma distributiva. Então vai ficar com 2x seno de x. Permita-me não integrar ainda. Vamos colocar aqui. Pronto. Isso aqui vai ficar menos x ao quadrado cosseno de x, mais 2x seno de x, menos duas vezes a integral do seno. Para quem não lembra, a integral do seno é menos cosseno. Então aqui vai ficar menos cosseno de x, e uma vez que todas as integrais foram calculadas, vai aparecer aqui o mais c. Ok? Vamos apenas arrumar essa resposta. Aqui vai ficar mais, né? Mais 2 cosseno de x mais c, e essa aqui é a resposta, né, referente à integral que foi proposta, né? Então, o resultado dessa integral é isso daqui. Exemplo 4 de integração por partes. Nós temos aqui a integral de ln de x dx. Até esse momento, nos exemplos anteriores, nós calculamos integrais por partes de produtos. E é a primeira vez que surge uma função simples aqui, ln de x pura. Então aqui não tem muito o que escolher. A integral por partes sempre vai conter duas partes. Então, obrigatoriamente, essa parte vai ter que ser u e essa parte aqui vai ter que ser dv, porque o dv sempre contém o dx. E o que resta é u. Ok? Então vamos direto à resolução. Já que u é igual a ln de x, vamos calcular o du. Para calcular o du é sempre assim, você deriva e multiplica por dx. É diferencial, né? Então a derivada de ln de x não custa nada lembrar. Aqui eu tenho uma tabela de derivadas improvisadas. Aqui eu tenho uma tabela de derivadas improvisada. Na coluna da esquerda eu tenho as funções e na da direita as respectivas derivadas. E aqui em último lugar apareceu ln de x. E a derivada é 1 sobre x, ok? Então, derivando aqui vai ficar 1 sobre x e aí você vezes dx. Perfeito. Vamos agora para dv. dv é dx. Então aqui é muito simples. A partir do dv você precisa encontrar v. E você faz isso mediante integração. A integral de dv é v. dx, ao integrar, vai virar x. Ok? Então, se dv é igual a dx, v igual a x. Ok? A menos, claro, de uma constante. Ok? Mas essa constante a gente coloca no final. Então, vamos ao cálculo. A aplicação da fórmula da integração por partes. Está aqui a fórmula da integral por partes. A integral de UdV é sempre a integral proposta, aquela que você vai calcular. Então vai ser UV menos integral de VdU. UV, x ln de x, menos a integral de VdU, VdU. Então vai ficar x, que é o v, e o du é 1 sobre x dx. Então vezes 1 sobre x dx. Surgiu aqui um cancelamento. Então, a nossa integral proposta, que é a integral de ln de x dx, ficou assim. X ln de x menos
Como cancelou o x, ficou apenas a integral de 1 dx, ou seja, a integral de dx. E na nossa tabelinha aqui de integral aqui improvisada, não contém todas as fórmulas, mas eu coloquei aqui aquelas que a gente ia utilizar na aula. Então a integral de dx é x, né? Então a resposta disso aqui vai ficar x ln de x menos x, né? Que é a integral de dx, e aí você coloca aqui mais c. Mais uma questão. A integral de x ln de x dx. Aí temos aqui o nosso artifício aqui, Liat. Então a gente vai fazer o seguinte, temos aqui uma algébrica e uma logarítmica. Algébrica e logarítmica. Então a logarítmica tem que ser u e a algébrica tem que compor o dv. Ok? Então observe que ela veio fora de ordem. Então aqui você deve chamar de u e a outra parte, incluindo o dx, é o que você vai ter que chamar de dv. Integral de u dv, ok? Se quiser reescrever, né, de forma que a coisa fique em ordem, mas isso não é obrigatório. Então vamos imediatamente ao cálculo. Você tem aqui u igual a ln de x, logo, quanto vale du? É a derivada disso, que é 1 sobre x, vezes dx. Então aqui nós temos o du. Agora vamos aqui. O dv é o x dx. dv é x dx. Então dv é igual a x dx. Lembre-se que esse x é como se fosse x elevado a 1, né? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai integrar aqui, né? A integral de dv é v, é sempre assim. E a integral desse x elevado a 1 é aquela fórmula famosa de integral, né? Aquela fórmula tabelada, a integral de x a n. A integral de x a n é x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Nesse caso aqui, o n é 1. Por isso que eu chamei a atenção daquele 1. E 1 mais 1 é 2. Então vai ficar 2 aqui e 2 aqui. Resumindo, a integral de x é x ao quadrado sobre 2. Mais c, mas a gente não vai escrever. Pronto. Então a gente vai aplicar aqui a fórmula da integral por partes. Está aqui a fórmula. A integral de u dv é a integral proposta, a integral de u dv. A gente vai transformar ela nisso daqui, em uv, ou seja, isso daqui, uv, aí vai ficar ln de x vezes isso. A gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Por uma questão de organização, em vez de escrever uv, eu vou escrever vu, que fica melhor. Então vai ficar assim, x ao quadrado sobre 2, que é o v, vezes u, que é ln de x, menos, vamos olhar para a fórmula, integral de vdu. Integral de v, o v está aqui e o du está aqui. Integral de v, que é x ao quadrado sobre 2, vezes, vamos olhar o du, du é 1 sobre x dx. Ali surgiu um cancelamento para fazer, esse x aqui com esse, aqui está o quadrado, então ainda fica um x ali. E aí agora é só uma questão de simplificação, vamos trazer aqui aquele cálculo, x ao quadrado sobre 2 ln de x, menos, vamos ver o que é que sobrou aqui dentro. Essa constante aqui, meio, pode sair. Pode sair da integral, né? Propriedade. Então só sobrou lá dentro x dx. E aí, mais uma vez, a aplicação da fórmula da integral por partes nos levou a uma integral mais simples do que a original. Essa integral aqui, ela é tabelada. Inclusive, nós já fizemos ela aqui. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Então, aqui vamos encontrar a resposta. X ao quadrado sobre 2 vezes ln de x menos meio vezes a integral de x, x ao quadrado sobre 2 mais c. Temos ainda uma pequena etapa. Aqui vai ficar 1/4, né? Então vai ficar menos x ao quadrado sobre 4 mais c. Essa é a resposta.
integral do arco tangente de x. Bem, sobre arco tangente, nós sabemos a derivada, né? A derivada do arco tangente de x é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, ok? Mas agora precisamos calcular a integral e vamos utilizar a integração por partes. Bom, aqui não tem muito o que pensar, ok? A gente sabe que existem duas partes, uma das quais, que é o dx, deve compor o dv, ok? O dv sempre tem que conter o dx. A outra parte, obrigatoriamente, vai ser u. E aí temos, mais uma vez, a integral de udv, ok? E quando fazemos isso, o próximo passo é escrever aqui a função u que nós escolhemos, que é o arco tangente de x, e aí imediatamente calcular o du. O du é a derivada do arco tangente vezes dx. A derivada do arco tangente, como eu disse, é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Então vou colocar aqui 1 sobre 1 mais x ao quadrado vezes dx. Pronto. Passemos agora para dv. dv, que é a outra parte, é dx. Ora, se dv é dx, v vai ser x. Sempre assim. Uma vez que você escolheu o dv, a próxima etapa é calcular v por integração, ok? Pronto. Então vamos aplicar a integração por partes. Aqui a fórmula de integral por partes, a integral de udv, que é a integral proposta, ó, a integral de udv, vai ser trocada por uv menos a integral de vdu. uv menos a integral de vdu. Então temos aqui, ó, uv, mas permita-me escrever vu, que dá no mesmo, ok? Apenas para organizar a expressão. Então eu vou escrever x vezes arco tangente de x. X vezes arco tangente de x. U vezes v. Menos a integral de vdu. Integral de vdu. V está aqui, du está aqui. Então vai ficar, quando você multiplicar esse v aqui, por esse du, vamos ficar com x sobre 1 mais x ao quadrado vezes dx. E aí, o que é que aconteceu? A integral que foi proposta foi trocada por esta expressão, na qual temos uma integral aqui a ser resolvida. Como em todas as vezes que aplicamos a técnica de integração por partes, espera-se que a integral que aparece aqui ela seja mais simples do que a original. Porque a original a gente não sabia resolver, mas essa nós sabemos resolver. Isso daqui é uma integral que pode ser resolvida por mudança de variável. Mudança de variável. Uma simples observação aqui, perceba, a derivada de 1 mais x ao quadrado, pense assim, ó, a derivada disso daqui é 2x. Então, a derivada de 1 mais x ao quadrado é 2x. Ou seja, se eu colocar aqui uma constante 2, a coisa vai encaixar perfeitamente. Então, eu vou colocar um 2 aqui, um artifício, e para compensar, eu vou colocar aqui meio. Então, observe, se você multiplica por 2 e divide por 2, você não altera em nada, ok? Eu fiz isso exatamente porque a derivada de 1 mais x ao quadrado é igual a 2x, né? E aí essa é a senha para você utilizar o método da substituição ou o método da mudança de variáveis, ok? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar essa integral, eu vou até separar ela. Vamos separar ela, né? A integral em questão que eu quero isolar é essa daqui, ó, 2x sobre 1 mais x ao quadrado. Vamos resolver ela separadamente. Depois nós voltamos para a expressão e levaremos em conta esse meio aqui também, ok? Mas vamos resolver essa integral. Observe que a gente começou com a integração por partes e caímos em um outro método. Isso pode acontecer. Acontece muitas vezes
nesse mundo das integrais, certo? Muitas vezes você vai aplicar uma técnica, aparece outra no meio do caminho. Então eu vou escolher uma letra da minha preferência, né? Fazer o seguinte, eu vou chamar essa expressão aqui de t. T igual a 1 mais x ao quadrado. Toda vez que você faz uma mudança de variável, você tem que diferenciar logo em seguida. Então eu vou calcular o dt. dt vai ser a derivada disso daqui, a derivada de uma constante é 0, a derivada de x ao quadrado é 2x. 0 mais 2x vai dar 2x, e aí coloca aqui o dx. Ok? Pronto. Fez a mudança de variável. Agora você vai reescrever essa integral na nova variável, a variável que você criou aqui, que é a variável t. Então, escrevendo essa mesma integral na variável t, no numerador nós temos aqui 2x dx. E 2x dx é o dt. Então, no lugar desse 2x dx, temos dt. Sobre 1 mais x ao quadrado passa a ser t, ok? Lembre-se que a gente tem que passar essa integral para a nova variável. Então, 1 mais x ao quadrado passa a ser t. Perfeito. Aí, quando você olha para essa integral que apareceu aqui, é uma integral tabelada. Vamos lembrar aqui. Observe aqui na tabela, essa tabela improvisada aqui. A integral de dx sobre x é ln do módulo de x mais c. Ok? Então, essa integral que apareceu é essa, a menos da letra, né? Só a letra foi trocada, mas a integral é a mesma, né? Então, isso daqui vai ser ln do módulo de t mais c. ln do módulo de t mais c. E toda vez que você faz uma mudança de variável para resolver uma integral, você tem que resgatar a variável original. A variável original é x. Então vamos ver qual é a relação que existe entre esse t e o x. T é 1 mais x ao quadrado. Então vai ficar módulo de 1 mais x ao quadrado mais c. Bom, a propósito, esse módulo que está aqui, esse módulo aqui, ele pode ser desprezado. Por quê? O que acontece? Essa expressão que está aqui, entre essas duas barras do módulo, essa expressão ela é sempre positiva. E o módulo de um número positivo é o próprio número. Ok? Então você está calculando o módulo de um número positivo, dá o próprio número. Ou seja, a gente pode desprezar isso daqui, trocar essas barras aqui por parênteses, ok? Parece bobagem, mas se você deixasse o módulo ia ficar meio redundante. Então, vamos colocar aqui entre parênteses. Perfeito? Aí agora o que é que nós vamos fazer? A gente vai lembrar que essa integral ela faz parte desta expressão aqui, que é a resposta do nosso problema. Então, eu vou escrever isso daqui de novo e no lugar dessa integral já vou colocar essa resposta. Então, vamos fazer isso com calma. Então, vamos ficar aqui com x arco tangente de x, que é isso aqui, menos meio vezes... Aí, essa integral aqui nós resolvemos, eu vou até colocar assim, ó, ln, para ser bem minucioso, mais x ao quadrado, mais c. Ok? Você tinha a opção de fazer as contas, desprezar as constantes de integração que aparecem no meio do caminho e colocar somente a constante de integração no final. Mas eu resolvi fazer assim. Então, menos meio, que multiplica ln de 1 mais x ao quadrado, menos meio vezes c, vai dar menos c sobre 2. Esse menos c sobre 2, observe, c é uma constante. Dividindo por 2 continua sendo uma constante. Com esse menos na frente é uma constante. Então eu posso chamar isso daqui de k, uma outra constante. Então a resposta do problema vai ser, só para ficar bem organizado, eu vou botar assim, ó, mais k. Em vez de colocar mais c, eu vou colocar mais k. Onde k é igual a menos c sobre 2. E aqui nós temos a resposta.